Olá, esse é o terceiro vídeo de 3 a respeito da teoria histórico-cultural. Nós estamos focando principalmente na obra de Vygotsky, apresentando alguns conceitos bem básicos de uma forma aqui simplificada para todo mundo entender. Eu havia falado dos processos de internalização dos signos que constituem as funções psicológicas superiores. Os signos que constituem a linguagem, ou melhor, as linguagens que nos cercam, que são usadas socialmente, vão sendo utilizados pela criança em desenvolvimento, isso vai sendo internalizado e isso constitui a formação da mente da criança, principalmente em suas capacidades mais complexas, tipicamente humanas. Utilizar a linguagem é complexo devido ao grande número de regras que a linguagem tem. Então nós internalizamos isso e essa complexidade da linguagem produz a complexidade das funções psicológicas superiores. E aí eu gostaria de falar o papel dos educadores como mediadores nesse processo de aprendizagem. Vamos ampliar aqui colocando como educadores a família também. O primeiro círculo de educadores, vamos dizer assim, são justamente os familiares que vão prover o acesso à linguagem e o acesso a todo o cabedal cultural que é possível ali de se acessar no ambiente doméstico. E isso será internalizado pouco a pouco pela criança. Quando ela vai para a escola, então esse círculo se amplia e ela vai internalizar mais possibilidades de uso da linguagem, mais aspectos da nossa cultura. Isso vai então ampliar suas capacidades mentais, tornar mais complexas suas funções psicológicas superiores e desenvolver novas funções. O contato face a face, pessoal, ao vivo, com os educadores é indispensável. É possível aprender pelos mediadores da tecnologia, eu não tenho dúvida disso. Mas a mediação ser humano a ser humano, tete a tete, sempre será primordial, sempre virá em primeiro lugar. Temos um conceito muito importante da obra do Vygotsky que está ligado a isso, que é o quê? O de zona de desenvolvimento próximo. Se você, dependendo do texto que você lê, você vai encontrar zona de desenvolvimento proximal. É a mesma coisa. O que é essa zona de desenvolvimento próximo? Envolve aí aqueles conhecimentos e habilidades que esse indivíduo em aprendizagem, e aí pode ser criança, mas pode ser adulto também, são aquelas habilidades e conhecimentos que não estão plenamente consolidados ainda. Que ainda a gente não tem todo o traquejo, não tem toda a manha e depende de um educador para poder desenvolver uma tarefa, desenvolver uma ação. A zona de desenvolvimento próximo se contrapõe à zona de desenvolvimento real, onde se encontram então nossos conhecimentos e habilidades consolidados, que permitem que a gente realize tarefas sem a mediação de um educador. Agora eu vou dar um exemplo para tudo isso fazer sentido com mais clareza. Imagine você tirando a CNH, a famosa carta de motorista, não é mesmo? Então você aprende a dirigir em um carro de câmbio manual, certo? O câmbio lá, 4 marchas, assim, que você tem que pisar na embreagem e mexer assim, certo? Você já domina isso. Já não afoga mais o carro quando tira o pé da embreagem. Já sabe mudar a marcha sem olhar. Pega meu carro automático para dirigir. Veja bem, você já tem um conjunto de habilidades necessárias para dirigir um automóvel. É a sua zona de desenvolvimento real. Você dirige sozinho, sem ajuda de ninguém. Mas ali, ao pegar o carro automático, abriu-se uma zona de desenvolvimento próximo. Você sabe como funciona, você não está totalmente impossibilitado de utilizar aquela ferramenta, mas sozinho vai ser difícil. É preciso então que o mediador, que alguém te ensine
essa transição, ensine essas manhas para o uso do câmbio automático. Aí pode ser o seu amigo mesmo, vai ser o mediador entre você e esses conhecimentos a serem consolidados. Para que os conhecimentos se consolidem, é indispensável a existência do mediador. E aí a gente vai ligar então também à construção de conceitos. Para o Vygotsky, o conceito ele é um ato do pensamento, então ele é algo que consuma, que efetiva o pensamento através de um signo para explicar a realidade. A gente consegue então explicar o real, o mundo que nos cerca, através de um signo, através de algo que o sintetiza, representando. Para a construção dos conceitos, a gente também tem um processo. A gente passa dos conceitos espontâneos, que são aqueles aprendidos no dia a dia, por experiência direta, que aí é o mais amplamente utilizado pelas crianças, mas os adultos ainda usam também. E nós passamos então, principalmente com o ingresso na escola, a utilizarmos os conceitos científicos. Esses já possuem rigor lógico e são apresentados sempre de forma mediada, ou seja, é preciso que alguém nos ensine. Então a gente sai de um estado de pensamento natural ou espontâneo, de uma aprendizagem mais calcada no sensorial, inclusive com um momento de explicações sincréticas aí, em que a gente vai tomando uma coisa por outra, em que a gente vai dando explicações apenas pela vizinhança do fenômeno, em que a gente toma emprestada explicações de coisas que não tem necessariamente uma relação com a outra, mas então com o tempo, com o desenvolvimento seguindo bem, com o meio dando as condições adequadas para isso, com o acesso à escolarização formal, Vygotsky deixa isso muito bem claro, nós conseguimos então desenvolver os conceitos científicos que possuem rigor lógico, mas precisam ser aprendidos com a mediação de alguém, com a mediação do ensino formal. E aí os conceitos científicos, então, são aqueles que realmente nos guiam no mundo de um conhecimento mais rigoroso, no mundo de um conhecimento racional. Muito bem, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se sempre de ler o texto. Valeu e até uma próxima!